Graça e paz, meus irmãos em Cristo. Não importa de onde você seja, a igreja que você frequenta, porque nós vemos aí que as igrejas vivem em conflito uma com a outra. Os testemunhas de Jeová diz que eles estão certos, que eles são um povo que vai reinar para sempre com Deus. Eles repudiam as demais igrejas. Você olha para o sétimo dia da mesma forma. Eles batem em cima da lei, batem em cima do sábado. Se você não guardar o sábado, você não herdarão o reino de Deus. E sendo que o reino de Deus está dentro de nós. Aí você olha para a Igreja Universal, você vê que ela é única, ela não une com ninguém. Você olha para a Mundial, ela também não se une com ninguém. Você olha para a Igreja Internacional da Graça, ela não une com ninguém. Você olha para a Igreja Plenitude, ela também não quer unir com ninguém. Você olha para a Igreja Deus e Amor, ela não une com ninguém, ela diz que é a única, que ela é a verdadeira. Você olha para a Congregação Cristã do Brasil, ela é uma igreja que diz que só o povo dela vai para o céu. Ela não considera ninguém, qualquer que seja, não importa a posição. Chegou lá, tem que passar pelo batismo e ouvir ali os ensinamentos deles. Então você vê que a única igreja, e outras mais, se eu for falar aqui, eu vou falar aqui de dezenas e dezenas de movimentos, de denominações, que se diz que são a única, como os Mormons e outros mais. E eu pergunto, como vai ficar? Será que Deus está preocupado com as placas? Deus está preocupado com os títulos? Será que lá no céu vai ter as placas? Essa é tal, muro dividindo. Vocês não misturam porque existe certos homens aí que não aceita que uma pessoa vai visitar outro ministério. Se uma pessoa sai de uma igreja, como aquela igreja Deus e Amor, ela não aceita que você vai visitar outro membro. Não aceita que você ouve outro programa sem ser o programa deles. Não aceita que você ouve música sem ser da gravação do ministério deles. Então você vê que existe essas diferenças entre o próprio povo chamado povo de Deus. Mas eu vejo tudo isso como fosse uma política evangélica, porque você vê que nos partidos políticos, um partido não se dá com outro. Eu sou de tal partido. Esse partido nós trabalhamos dessa forma, o outro diz eu sou assim, eu defendo tal. E assim você vê que quando eles se reúnem para ali aprovar algum projeto, muitas vezes eles entram em discussão e não conseguem chegar a um acordo. Então assim são as igrejas. As chamadas igrejas, elas não conseguem chegar num acordo. Eu admiro muito, entre todas as denominações, eu admiro muito as Assembleias de Deus. Eu tenho grande admiração por este movimento chamado Assembleias de Deus, que está aqui no Brasil desde 1910, 1911. Eu conheço a primeira igreja batista no Belém do Pará, aonde chegou ali os dois missionários que vieram dos Estados Unidos e foram para lá, e eu estive lá. Eu fui na primeira igreja batista na cidade do Belém do Pará, visitei. Eu estive na Cidade Velha, lá na rua Albuquerque, lá na Cidade Velha do Belém, aonde nasceu as Assembleias de Deus. Eu estive por vários dias visitando a sede das Assembleias de Deus ali, fui muito bem recebido. Então eu não tenho nada para falar contra este povo,
porque este povo tem recebido a gente tem chegado neste lugar, tem sido muito bem recebido. Se você é da Assembleia de Deus, está de parabéns. Parabéns você, parabéns o seu líder. Eu me lembro que agora em 2017 eu fui visitar uma cidade que fica aqui próximo, aqui uns 350 quilômetros daqui da onde eu vivo, e eu estava mais um companheiro, e ele disse assim, vamos visitar uma igreja? Vamos, aí procuramos, achamos a Assembleia de Deus. E eu disse, olha, eu não vou vestir paletó, não vou pôr gravata, eu vou da minha maneira mais simples. E eu fui. E não cumprimentemos ninguém, cheguemos e sentemos. Não falamos nada com ninguém, de onde nós éramos, o que nós estávamos. Logo quando o pastor chegou, o pastor passou cumprimentando o povo ali, sentou no púlpito, e eu estou lá sentado, eu mais o meu companheiro. E logo quando iniciaram aquele culto, aquele trabalho, o rapaz disse que nós temos 2 visitantes. Nós não sabemos de onde eles são, mas está aqui nos visitando, seja bem-vindo. E eu quero dar uma oportunidade para um deles. E aí, meu companheiro levantou e foi lá na frente. Chegou lá e disse, olha, nós somos uma cidade americana, estamos aqui visitando essa cidade, e nós viemos aqui fazer uma visita e tal, eu mais o pastor Nilson. Na hora que ele citou o pastor Nilson, o pastor que estava no púlpito falou, o quê? Aquele que está sentado lá é pastor? Ele falou, tudo bem. Ele saiu de lá, da onde ele estava, e veio onde eu estava. Eu falei assim, eu falei, pastor, mas eu não posso. Não. Você é pastor, você não pode ficar, você vai pregar, você vai ser o pregador da noite hoje. Quer dizer, ele nunca tinha me visto, não me conhecia. Eu estava despreparado, estava de manga de camisa, estava com a camisa fora da calça, estava tudo. Não, você vai ser o mensageiro da noite. E eu fui lá para o púlpito e trouxe a palavra, então eu fiquei muito grato, muito feliz com aquele povo. Então eu agradeço porque eu tenho viajado, eu fui caminhoneiro, e eu viajei pelo estado, vários estados do Brasil, e aonde eu passava, eu encontrava ali, até naqueles lugares chamado ali, um povoadinho, um arraial ali, tinha ali 10, 12 casinhas, da vez até casa coberta de folha, de coqueiro, coberta de sapé, mas ali tinha uma igreja chamada as Assembleias de Deus. Então, parabéns para vocês. Mas o que eu quero dizer com essas palavras? A mensagem que eu tenho, o título da mensagem é simples. A mensagem que eu tenho neste momento para você, né? Conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. Então, olhando para o capítulo 2, ali do livro de Gálatas, e o versículo de número 7 e versículo 8, o apóstolo Paulo ali está esclarecendo que existe 2 evangelhos. Talvez você está há tanto tempo dentro de uma denominação, desses lugares chamados igrejas, e você não sabe que existe 2 evangelhos. Não existe 2 caminhos. Existe um só caminho, mas há 2 evangelhos. O evangelho da circuncisão e o evangelho da incircuncisão. O evangelho da circuncisão foi dado aos apóstolos. Porque quando Jesus, ali no capítulo 10 de Mateus, e o versículo 5, ele diz, não andei pelo caminho dos gentios, e nem entrei em aldeia de samaritano, mas ide somente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, essa missão foi dada aos 12. E eles não podiam jamais desobedecer aquilo que foi dado pelo seu mestre. Mesmo depois que Jesus passou pela cruz, Jesus ressuscitou, retornou-se para o céu,
mas os apóstolos continuou na sua obediência. Eles continuou pregando para os judeus. Eles continuou no evangelho da circuncisão, obedecendo todos os preceitos da lei. Isso durou até a queda do templo, que foi no ano 70. Então o apóstolo São Paulo foi levantado por Deus. Ali você conhece no capítulo 9 de Atos. Você vê ali a ida de Saulo, que Saulo, na verdade, ele era um grande perseguidor. Você conhece a história de Saulo. Ele era um grande perseguidor. E quando Jesus aparece a ele diz, por que você está me perseguindo? Ele pensava que ele estava perseguindo uma seita, um movimento qualquer, como hoje aí nós temos aí milhares e milhares de movimentos espalhados por todo mundo. E isso não era diferente na época, Paulo, porque quando Jesus veio a este mundo, segundo os teólogos, Jesus já encontrou 14 denominações na época que ele veio. Não foi só a seita dos fariseus e saduceus, não. Já tinha havido ao todo 14, havia 14 denominações na época de Jesus. Então essas coisas já são antigas, já vêm lá de trás. Mas o apóstolo São Paulo achava que aqueles que estavam seguindo Jesus, Anania, que estava seguindo Jesus e os demais, que eram pessoas fora da lei, que não estavam obedecendo à lei. E como Saulo era zeloso pela lei, então ele perseguia, ele ia indo para Damasco para prender e trazer preso para Jerusalém aquele povo que estava lá. E Jesus aparece a ele e diz para ele, por que tu me persegue? Dura para ti de agora em diante recalcitrar contra os seus aguilhões. Quer dizer, dura para você agora, porque tudo que você está fazendo com o povo vai fazer, como se diz, o caçador se tornou caça. Ele caçava o povo, depois o povo caçou ele. É isso. Por isso que ele foi o homem que mais sofreu entre os demais. Então, olhando para este versículo, do capítulo 2 de Gálatas, e versículos 7 e 8, o apóstolo Paulo está falando desse evangelho da circuncisão, da incircuncisão. Então a Paulo foi dado o evangelho da incircuncisão. Então houve entre eles ali um atrito, porque os apóstolos continuaram pregando o evangelho da circuncisão. Foi por isso que ali em Gálatas 2, lá pelo versículo 13, 14, você encontra ali o apóstolo Paulo repreendendo Pedro, porque Pedro quis se misturar no meio do povo gentil, se fazendo de gentil, mas quando viu os judeus, ele saía e se fazia que não conhecia o povo gentil, e o apóstolo Paulo estava olhando aquilo ali e chamou ele a atenção. Tu sendo judeu, não se comporta como judeu, como tu quer obrigar o gentil a viver como judeu, se nem você está obedecendo? Então nós vemos que ali, nesta passagem, existe o evangelho da circuncisão e da incircuncisão. E esse evangelho da incircuncisão, ele durou até a morte do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo morreu por volta do ano 68 do primeiro século. E esse evangelho ficou oculto, ficou escondido. Deus ocultou. E a religião continuou. Ano após ano, séculos após séculos, depois no ano quarto século, veio Constantino, levantou uma religião, uma única religião, misturou o paganismo com o cristianismo e fez ali uma salada e colocou uma só religião para governar o mundo, chamada Igreja Católica Apostólica Romana. Isso veio até o ano 1517. No ano 1517 surgiu Martim Lutero e veio, mas seguindo quase os mesmos costumes, o mesmo movimento. Mas o evangelho da incircuncisão, revelado ao apóstolo Paulo lá no primeiro século, foi dado agora aos pregadores da graça,
agora no século XXI. No século XXI veio, então hoje eu sou um pregador da graça. Eu alcancei, eu e toda a minha casa, minha família, minha esposa, alcancemos o Evangelho da Graça por revelação do próprio Deus. Porque não adianta, muitas vezes você está me ouvindo, você pode discordar e não querer aceitar, mas a verdade é esta. Não adianta você ler Bíblia, não adianta você fazer teologia, escatologia, bibliologia, genealogia, gia. Não adianta. Você pode ser bacharel em teologia, você pode ter vários diplomas, você pode se aprofundar como eu me aprofundei. Não adianta. A sua mente está fechada. Somente o Espírito de Deus é o único que pode te abrir a sua mente, abrir os seus olhos, não os olhos carnais, mas seus olhos espiritual. Não essa mente carnal, mas a mente espiritual. O Espírito entra e faz você entender que não é. Hoje os homens ficam pregando inferno, falando você vai para um fogo de inferno, você vai para um fogo, para um lugar onde tem fogo, onde o bicho não morre, e aonde o fogo não se apaga, ali você vai ficar atormentado. Onde é que existe isso? Onde é que está isso? Onde é que eles arrumaram isso? Mas está na Bíblia. Mas de que forma? Se você olha a Bíblia e não entender, a Bíblia tem sido um livro que tem trazido maldição para muitos. Muitas pessoas, em vez de ser abençoado, têm sido amaldiçoado por olhar, não entender e querer pegar aquilo que ele pensa, que ele acha e distribuir para o povo. E o povo hoje se tornar o quê? Como um escravo, né? Como escravo, como antigamente os senhores, os fazendeiros, compravam os escravos. Você sabe da história que o povo da Europa, muitos ali, como ali a França, a Inglaterra, a Alemanha, enfim, aquele povo ia na África e chegava ali, eles pegavam aqueles africanos, matava ali as pessoas de idade, as crianças, e pegava os jovens, aquelas meninas, aqueles meninos tal, e trazia, encorrentava eles, punha no navio e trazia e vendia no mercado do Rio de Janeiro, no mercado em Salvador, e ele era vendido como mercadoria. E aqueles patrão comprava ali 100, 150, 200 escravos e levava. Eles eram dono deles. Eles podiam fazer deles o que eles queriam. Era propriedade exclusiva deles, não existia lei, não existia nada, eles eram como fosse animal. Eles não tinham, eles dormiam no chão, comiam muitas vezes até dentro de um coxo, eram muitas vezes torturados, eram mortos, as mulheres muitas vezes eram abusadas por eles faziam o que eles queriam. Eles eram dono daqueles escravos, e aqueles escravos tinham medo. Até existia alguns bons fazendeiros que tratavam bem os seus escravos, e a gente conhece a história aí que quando morria ali o fazendeiro, os escravos choravam a morte do seu senhor, da sua sinhá, porque eles eram pessoas boas, mas a maior parte eram as pessoas maus, pessoas carrasco. E aquele povo vivia ali até que veio a libertação no ano 1888. E o que eu quero dizer com isso, trazer para os dias de hoje? Existe muita gente que estão dentro de certas religiões que são como esses escravos. Eles não têm direito de nada. Eles não podem ir num shopping, não podem ir numa praia, não podem vestir uma roupa, não pode comer isso, não pode beber isso, não pode fazer isso, não pode fazer nada. Não se pode, até dormir, você tem que ter a roupa adequada para você dormir. Com calor você tem que dormir de calça comprida e de manga de camisa comprida. A mulher tem que pôr um vestidão e dormir. Existe uma... Então, é o quê? Uma escravidão. E Jesus veio para quê? Ali no segunda carta de Coríntios, capítulo 3, versículo 17, o Senhor é o Espírito.
E onde há o Espírito de Deus, a liberdade. Ele veio para nos libertar da escravidão da lei. Então foi isso que São Paulo bateu muito nessa tecla, no início, ali com os apóstolos, com os demais fariseus e saduceus, os sacerdotes. Mas morrendo o apóstolo Paulo, foi oculto, porque ninguém mais seguiu as instruções do apóstolo Paulo. Morreu ali todo aquele povo no primeiro século. E aí o povo continuou fazendo, né, os mesmos costumes da velha lei judaica. E isso permaneceu até agora no ano 2020. No século 2000, agora 2021, né? Aí começou agora, né? Nós vemos que agora as coisas mudaram, né? As coisas modificou e nós agora, 2020, 2010 para cá, as coisas começou a clarear através do Espírito Santo que iluminou a mente das pessoas. Então, o que eu te convido a você, que é dessas determinadas, como eu disse, você pode ser de uma boa religião, uma boa denominação, o seu pastor pode ser excelente, um bom homem, porque tem muita gente boa, ele também está sendo enganado, ele não tem conhecimento. Mas continua ouvindo os vídeos, esses vídeos da graça, não somente... eu sou o Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça, talvez você não gostou, não queira me ouvir, você tem muitos outros que você possa ouvir. Mas o que eu quero é que você gostou, você divulga. Passa este, né, para outros amigos, deixa aí o seu like aí, né? E a gente vai continuar todas as quartas e sábado colocando novos vídeos para edificação da nossa vida espiritual. Graça e paz para todos, até breve.